as explicações, né, e discussões, tá bom? Bom, a ideia hoje é a gente discutir um pouco 3 pontos, né? Acho que inicialmente uma atualização do cronograma, acho que vocês devem ter recebido uma mensagem, né, do coordenador da disciplina, professor Leandro, e eu vou comentar um pouco sobre o que é que está mudando em termos do nosso calendário, né? Eu vou fazer um comentário sobre as atividades 2 que vocês entregaram ontem, até ontem, né? Hoje pela manhã eu dei uma olhada em vários dos relatórios e das questões e também da parte de gráficos e tabelas, e vou fazer um comentário sobre os erros mais comuns que já identifiquei, né? Finalmente, a preparação para a atividade 3, que é o experimento de viscosidade. No caso em particular para a engenharia de petróleo, isso era talvez um dos experimentos mais interessantes, porque exatamente eu acho que era um primeiro contato que os discentes tinham com o óleo, de fato, né? E aqui a gente vai fazer uma versão virtual, né, desse experimento, mas eu vou estar encaminhando como é que, de fato, seria o procedimento, né, experimental para a gente estar realizando essas medidas e a física por trás, né, das medidas, né, e por que isso é interessante, por exemplo, com as matérias de fenômeno de transporte e de outras, mecânica de fluidos, que vocês vão estar desenvolvendo ao longo do curso de engenharia, né? Bom, então vou começar com a primeira parte, né, que é relativa a essa mudança aí no cronograma, que foi uma mensagem do professor Leandro, né, Romero, na última quinta-feira, e em função de uma manifestação, uma solicitação do corpo discente do ciclo básico da Poli, essas atividades 3 e 4, a 3 é a que inicia hoje, né, e a 4 é a que vai, a última atividade que a gente vai estar desenvolvendo, eles mudaram, foi alterado o cronograma, ou seja, foi adiantado uma semana adicional, né, para a atividade 3, e, consequentemente, a atividade 4 também teve essa alteração, né, de uma semana para o início da atividade, né, bem como o fim dela, ela tem um vínculo que é o fim do semestre, né? Então, e dessa forma, a gente ficou com a seguinte cenário, né? Então, já passamos por todos esses pontos, né? Hoje eu vou comentar sobre a experiência, a atividade 3, que é a parte de viscosidade. Ela se inicia hoje e finaliza no dia 27 de junho, um domingo, né? E na segunda-feira, né, do dia 28 de junho, né, até o dia 18 de julho, a gente teria tempo para a realização da quarta atividade, que tem a ver com o pêndulo de torção, né? Bom, então as nossas aulas síncronas de acompanhamento, elas vão também, por conta disso, né, acabaram sendo modificadas, em particular essa aula aqui, né, da qual, no dia 28 de junho, eu vou fazer uma discussão quanto à atividade 3 e a introdução do pêndulo de torção, bem como no dia 19 de julho, eu vou comentar sobre o pêndulo de torção e, se possível, né, a finalização aí das notas para a finalização do semestre para essa disciplina, tá bom? Então, por favor, modifiquem, né, isso aqui veio de novo, né, foi em função da demanda dos representantes discentes, e a gente está alterando aqui uma semana, né, uma semana adicional para a realização da experimento de viscosidade, que é a atividade 3, e, consequentemente, a atividade 4, ela foi, né, transladada também de uma semana, tá bom? Então, essa é o que eu teria para comentar sobre a questão do cronograma, né? Se houver qualquer alteração adicional, vocês vão ser avisados, né, conforme a mensagem seja pelo Leandro ou seja por mim, né, quanto as atividades que vão estar sendo realizadas a partir desse momento, tá bom? Bom, se tiver alguma dúvida ou questões, fiquem à vontade de estar trazendo, né? Bom, eu vou comentar sobre a atividade da queda livre, né? Então, eu identifiquei alguns erros comuns. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês, para exatamente quando forem fazer o da viscosidade, do pêndulo de torção, não estarem cometendo esses erros novamente. Então, eu peguei aleatoriamente algumas
das entregas que foram realizadas, né? E, a partir disso, eu identifiquei aqueles que talvez fosse mais interessante estar chamando a atenção, mas que, de alguma forma, ele permeia vários dos pontos, os principais erros que eu acabei identificando, né, ao longo dessa correção, né? Então, eu vou chamar a atenção sobre o que não fazer, né, particularmente com as tabelas e também com os gráficos, né? Então, para isso, por favor, se tiverem dúvidas, né, esse seria um ótimo momento para estar realizando, né? Então, peguei um exemplo aqui de uma das entregas, né, e a partir desse exemplo eu vou trazer alguns elementos que vale a pena vocês estarem verificando antes da submissão, né? Então, o primeiro ponto que chama atenção, né, é o fato da tabela. Usualmente a gente atribui um título a essa tabela, né? Não que vocês vão estar perdendo pontos ou não, mas acho que é uma prática comum, principalmente na parte de comunicação científica, né? A gente está sempre nomeando e atribuindo, né, ou numerando essas tabelas de tal modo que quando vier no texto, você sabe e o leitor também já sabe do que está sendo tratado, né? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que está identificado aqui, né? Então, note que, nesse caso, né, é sempre importante a gente colocar explicitamente os valores. O que significa explicitamente? Então, foi identificado aqui como sendo 1 sobre 60 avos, 2, 5. Então, quem que é, de fato, o valor numérico, né? Porque essas informações são informações que a gente vai usar principalmente para a parte gráfica, né? E a pergunta é, quem você coloca, né? Até quais casas decimais a gente vai estar colocando isso? Então, isso vai depender dos erros, né? Então, eu vou colocar explicitamente o valor desse tempo, né, de acordo com o erro que eu estiver obtendo, né? Bom, quem é esse erro? Esse erro está nessa segunda coluna, né, dessa tabela. Então, note que, de fato, né, foi colocadas várias unidades, né, só que aqui a gente também tem um problema, né? Qual o problema? O primeiro é que, em todas essas incertezas, né, que foram apresentadas aqui nessa tabela, note que as incertezas ela tem apenas um significativo, né? Então, esses dois números, esses algarismos, 7 e 8, aqui, ele não faz sentido dentro dessa ideia, né, de você ter apenas um significativo. Então, se o meu valor do erro é 0,000002, então significa que esse valor do tempo ele vai ter que corresponder até o mesmo número, né, de casas que eu teria do erro, né? Então, o que seria o correto colocar? É fazer até o 2 aqui. Esses outros dois números, né, eles acabariam não entrando em função da gente ter apenas um significativo, né? Então, note que ao longo dos vários elementos, né, esse número de casas ela acaba mudando porque o teu erro também vai estar sendo alterado, né? E aí eu chamo a atenção desses dois primeiros pontos. O primeiro, a gente está sempre colocando explicitamente, né, os valores. O segundo, que esse valor ele vai ter que corresponder, né, ao erro, né, da qual a gente vai estar considerando apenas um significativo desse valor, né? Então, aqui a mesma coisa, né, imagine para o deslocamento, né, note que você tem o valor de 8,97, o meu erro, né, que eu deveria estar colocando aqui, seria de 0,1. E, portanto, quando eu fosse apresentar o erro, o valor dessa medida, né, ele seria 9. Né? Por que 9? Porque se o meu erro está nessa casa, né, então a minha variação estaria apresentando até essa casa decimal, só que por uma aproximação, né, 7 maior que 5, então isso aqui viraria 0, eu tomaria como sendo 9. Né? A mesma coisa para os demais. Então, todos os valores aqui, ele teria que ser apresentado apenas com um significativo, né? E os valores que eu estaria apresentando nessa coluna, ele teria que ser correspondente, né, a essa variação, tá? Então, eu vou estar sempre respeitando essas condições, né? Então, nesse caso, note que você teria 0,1, então ele teria que corresponder
a essa casa decimal. A mesma coisa vale para outra a coluna aqui, né, do erro para as velocidades, né? Então, de novo, quando eu estou apresentando dessa forma, eu já estou apresentando a minha medida, né, tal qual a gente está apresentando nessa maneira aqui, né? Então, vou estar respeitando o número de significativos do meu erro, que seria apenas um significativo, né? E a medida correspondente ele teria que ser apresentada de acordo com essa ordem, né, que aparece aqui no erro. Então, nesse caso, seria 269, né, mais ou menos 3, como está sendo indicado nessa tabela. Mas nos demais valores, a gente tem que estar sempre respeitando isso, né? Então, essa tabela ela é uma expressão das medidas realizadas, né? Então, portanto, a gente teria que estar respeitando o fato de os significativos, um único significativo para os desvios, né? E a apresentação dos valores na tabela, ele teria, dos valores medidos, né, sejam eles diretos ou indiretos, e teria que corresponder, né, à ordem de significativos que eu tive, né, para cada uma das medidas realizadas, né? Onde esse desvio, de novo, ele vem, seja o erro instrumental, né, ou o erro estatístico, e a propagação de erros, como o caso da velocidade. Tudo bem? Então, Professor, desculpa interromper, é porque nos vídeos gravados pelo professor, que foram disponibilizados no Moodle, ele fala que para não ocorrer problemas na hora dos cálculos, que essas áreas da tabela deveriam ter 3 ou 4 significativos, e o único que teria um só seria o valor da velocidade média mais a incerteza da velocidade média, que os outros deveriam ter mais significativos para não afetar tanto a conta, já que a gente estaria fazendo as contas através da própria tabela. Então, uma questão é a planilha em si e o que você está apresentando, né? Só um instantinho. Certamente, né, visto essa informação, eu posso reconsiderar aqui na correção, mas isso vale para qualquer coisa do ponto de vista científico, né? Se você está apresentando a tua tabela como o teu resultado final, né, ela tem que conter apenas um único significativo, tanto nos erros, né, e essa correspondência ela deve aparecer, né, na apresentação das medidas. No caso de você estar realizando, foi como a gente fez na atividade 1, né, na atividade 1 que foi feito. Aparecia um grande número de casas, né, quando você estava trabalhando na planilha. Mas a apresentação em si, ela teria que respeitar essa variação, tá? Então, eu acho que nas próximas, ou seja, independentemente, né, da maneira como você apresenta uma tabela, de um ponto de vista de um artigo científico, de um relatório, de qualquer outra atividade, né, experimental, ela tem que atender essa questão. Tudo bem? Professor, eu coloquei com mais casas decimais também, porque na tabela passada, você mesmo falou para a gente colocar com mais casas decimais e ajeitar só no quadradinho final. Então, para mim, o final é o VN mais ou menos a incerteza do VN. Os outros deveriam, na verdade, não poderiam ter mais casas decimais. Então, Júlia, deixa eu tentar me desconstruir aqui no que eu comentei com vocês até há pouco, né? Na atividade 1, qual que era a ideia? Vocês estavam fazendo as diferentes... a ideia era obter quem seria o sigma, certo? O desvio, né? Então, como é que era feito aquele desvio? Vocês encontravam um desvio estatístico, certo? Você tinha uma série de medidas, você tinha uma média para aquela medida, e a partir dessa média você encontrava também o desvio estatístico dela, né? Sem problema algum, você estaria colocando quantas casas decimais a gente entendesse dentro daquele valor numérico. No segundo ponto, seria a segunda célula, né, ela estaria ligado ao erro instrumental, correto? Que também, né, a gente assumia como sendo metade do que seria o erro instrumental,
né? E, a partir disso, você obtinha que seria o teu erro, esse desvio. Que esse desvio? Esse desvio é o desvio quadrado, o quadrado do desvio estatístico, mais o quadrado do desvio do instrumento, né, a raiz disso, né? É esse que é esse erro aqui, né? E esse erro, em princípio, a gente estaria apresentando ele como apenas um único significativo. O que significa isso? Que cada medida aqui seria o equivalente àquela célula final que vocês fizeram na atividade 1. Está clara a diferença? Né? Então, nesse caso, a gente está falando, né, do desvio da incerteza, onde eu estou contemplando tanto a parte estatística quanto a parte instrumental, né? Ou seja, o que seria o valor, né, do desvio da minha medida. E, portanto, essa condição aqui seria equivalente a essa apresentação. Então, cada uma dessas células, né, ela estaria contemplando essas medidas, seja nos diferentes tempos, seja nas diferentes medidas, né, em termos da distância, né? Então, quando a gente reporta, né, aí eu volto a reforçar essa questão, quando a gente reporta, né, o meu conjunto de medidas, onde eu estou colocando aqui explicitamente quem que é meu desvio total, né, para o meu tempo, para a minha distância e para a minha velocidade, né, aqui já está contemplando ambas as situações, estatístico, né, e o instrumental. Então, seria equivalente de toda aquela tabela que a gente fez na atividade 1, seria equivalente a gente estar colocando apenas uma célula, né? Não sei se ficou claro para você, né? Obviamente, vocês não vão ser prejudicados em função da informação que está no vídeo, mas, né, eu gostaria de reforçar esse ponto, né, porque é algo que vai ser recorrente, não só para os próximos experimentos, mas também para a física experimental B, né? E qualquer outro relatório, qualquer outra comunicação, né, que você for fazer do ponto de vista seja científico ou tecnológico. A gente sempre, né, usualmente, a depender da sua medida, né, você estaria realizando ela, melhor, explicitando, né, o teu desvio com apenas um significativo. Tudo bem? Tá claro, Júlia? Não há contradição, né? O único ponto é que na atividade 1, a gente mantinha como todas as contas, né? Mas ao final você obtinha a medida e o desvio total. O que você está colocando aqui é exatamente isso, a medida e o desvio total. Então, portanto, ela segue, né, deveria seguir essa questão aí de você ter um significativo, né, para o desvio, e a maneira como você está explicitando, né, o teu erro, a tua medida, ela tem que seguir o que o erro está colocando. Ficou claro? Tudo bem? Bom, eu vou dar sequência, então, né? Isso aqui para a parte das tabelas. Agora vamos para a parte dos gráficos, né? Então, nos gráficos, né, note que dentro das discussões que a gente já havia colocado, eu havia colocado essa possibilidade, melhor, nós sugerimos uma checklist, né, que é para verificar se estaria o nome tanto das ordenadas, do eixo das ordenadas, quanto da abscissa, né, o nome e as unidades referente a ela, o título da curva, desse gráfico, né, um cuidado em relação às escalas, os teus pontos, né, experimentais, sempre com tanto os erros, né, relativos às ordenadas e também das abscissas, quando é possível, né, muitas das vezes ele ficaria menor do que o tamanho típico, né, do símbolo, e uma outra série de situações que a gente havia discutido na aula anterior, né. Então, eu vou voltar a essa discussão e trazer alguns exemplos que eu acabei verificando na entrega de vocês, né. Bom, então, o que não fazer novamente, né? Bom, o primeiro, essa questão do tamanho dos símbolos, né, de tal modo que permitisse que não apenas a gente pudesse identificar, né, facilmente quem são os valores numéricos correspondentes, mas também
a gente tivesse sempre, né, os erros associados a cada um desses pontos, né? Da mesma forma que não fazer esses pontos, esses símbolos, né, relativamente pequenos, mas também não muito grandes, para você não perder essa referência quanto aos erros, né? Então, é algo que foi discutido, né, durante a explicação, a sugestão quanto aos gráficos. Nesse caso aqui, note de novo o que foi colocado lá, né? Um primeiro é a maneira como você está colocando explicitamente, né, essas escalas, né? Então, note aqui ele faz 1/70 avos, né? E é muito difícil de uma maneira direta e rápida, a gente identificar quem são esses valores numéricos, se você usa uma escala como essa, né? E note, que eu também havia comentado, que a ideia é a gente tentar sempre ocupar o máximo de área possível, né? Como está nesse caso aqui, né? Então, note que aqui, pelo menos 3/4 do gráfico, ele não é usado para nada. Essencialmente, você tem uma região vazia, né, que ele não está trazendo nenhuma informação. Então, o ideal é a gente estar sempre ocupando, né, da melhor forma possível, esses gráficos e tomando esse cuidado em relação a essas escalas, né, que foram escolhidas. E outro ponto é que a representação gráfica, né, ela existe exatamente para ajudar a gente a já identificar quem são esses valores, se a gente precisar colocar explicitamente esses valores, né? Então, a partir desse ponto, né, você consegue identificar que esse ponto seria algo em torno de 8,9, né, no caso do tempo, e 80, aqui 90, 82, 83, né, por causa da posição, né? Então, eu não preciso colocar explicitamente quem é os valores desses pontos. Por isso que a gente está fazendo a representação gráfica, né, que é para exatamente ser capaz de, uma vez que a gente olhar para esses gráficos, de imediato você já identificar quem são os valores numéricos, qual a tendência, né, desses pontos, se há alguma, e também poder ter uma ideia sobre como é que é o erro, né, os valores de erros que estariam associados a cada uma dessas medidas, né, porque ela pode estar mudando em função seja da propagação de erro, ou seja do instrumento que você estiver utilizando, né? Então, de novo, né, a gente usualmente usamos toda a área do gráfico, né? A gente coloca explicitamente, a gente não coloca explicitamente os valores desses pontos, por isso que a gente faz uma representação gráfica, e daí o cuidado em escolher de uma forma adequada quem seria, né, essa escala numérica, né, de tal modo a ajudar o leitor, ou a pessoa que for visualizar o gráfico, ser capaz de imediato já ler, né, esses dados do ponto de vista numérico. Então, essa aqui é alguns pontos, né, que já havia sido discutido anteriormente, mas que eu acabei identificando, e eu vou trazer também alguns exemplos para vocês, exatamente para vocês evitarem, né, seja nos próximos experimentos e ao longo da vida profissional de vocês, né, de como a gente está fazendo, colocando explicitamente, né, um gráfico da melhor forma possível, né? Então, quais são os pontos, de novo, né? Você tem sempre os títulos, o gráfico tem um título, né, tanto a abscissa quanto a ordenada, né, vem a informação sobre quais são as variáveis, as unidades, a gente faz uma escolha adequada dessas escalas, né, a gente apresenta o símbolo de um tamanho adequado e com a informação do erro para cada um desses pontos. Você não precisa, né, explicitamente colocar os valores dos pontos, porque é exatamente o que o gráfico vai fazer para a gente, né, e por isso essas escolhas adequadas, né, tanto da escala da abscissa quanto da ordenada, né, e finalmente tentar ocupar o maior máximo possível da área, né, de tal modo que a gente possa estar utilizando a informação da maneira mais eficiente possível, né? Então fica muito mais fácil, né, de identificar qualquer variações em termos desses pontos. Tudo bem? Bom, então aí olhando, né, de novo, randomicamente peguei alguns das entregas e vou trazer para vocês alguns exemplos, né, para entenderem o que é bom a gente estar sempre considerando e não estar incluindo.
Né? Bom, então, vou pegar esse caso, né, desse gráfico. Então, note que esse gráfico, o que é que ele tem de... você tem o título, ótimo, né? Você tem as informações sobre as propriedades. Aqui um cuidado, né? Por uma questão de falta de atenção, que as unidades estão trocadas, né? Mas note que as informações dos dados, ela está contida até essa região, né? Então, toda essa área aqui do gráfico, ela é perdida, né? Ela não traz nenhuma informação para o leitor, certo? E aí, com isso, fica, assim, do ponto de vista de você poder olhar para o ponto e identificar diretamente quem são esses valores, fica mais difícil. Né? Então, o que seria a parte interessante aqui? É de tentar ocupar, né, toda essa região do gráfico, ou seja, você escolher, né, o teu eixo da abscissa até, por exemplo, 0,4 ao invés de 2,1, né, da qual, desse intervalo aqui, você não tem informação nenhuma, né, disponível. O outro ponto que eu havia comentado é que, então, aqui houve essa preocupação de tentar colocar os valores, né, o que seria cada uma das medidas realizadas, mas essa informação está aqui no gráfico, né, a gente não precisa dessa informação. Em alguns casos, inclusive, até foi colocado os valores explícitos numéricos da qual foram obtidos, né, e que é exatamente o papel do gráfico, né, ele, de uma forma imediata, a gente ser capaz de identificar, né, quem seria esses valores do ponto de vista gráfico. Né? Então, eu consigo rapidamente, né, se minhas escolhas das escalas estão adequadas, identificar quem seriam os valores desses pontos. Né? Então, aqui, só chamando a atenção, acho que o ponto principal é essa questão da área, né, e da gente não precisar colocar explicitamente, seja os valores, seja a indicação de quem são essas medidas. Por que isso? Porque eu estou interessado, né, em saber como é que é a tendência desse comportamento, mais do que os valores explícitos. Né? Então, como foi colocado aqui. Né? Bom, um outro caso, né? Então, você vê que de uma forma adequada foi incluído aqui título, o eixo das ordenadas, da abscissa, com as correspondentes unidades. Né? Nesse caso, né, foi indicado os erros, né, como a gente havia esperado, mas, novamente, foi incluído aqui os valores, né, correspondentes a essas velocidades, que, na verdade, não é necessário. Né? A gente, com essa informação desse símbolo, eu já sou capaz de identificar quem são esses pontos. Né? Então, a gente não precisa dessa informação extra. Né? Então, dessa forma, é sempre tomar esse cuidado, quando muitas das vezes possa ser que o próprio software que você utilizou, né, ele possa está fazendo isso de uma forma default, né, que é que seria o que já estaria sendo realizado, mas do nosso ponto de vista, né, da construção de um gráfico, a gente evita, né, esse tipo de ação, porque exatamente a ideia do gráfico é essa, né, é uma representação visual dos dados, né, então a gente não precisa estar colocando esses dados explicitamente, a gente pode obter essa informação olhando apenas pelos valores da ordenada e da abscissa. Tá? E o último ponto que eu chamaria a atenção, né, é esse cuidado de colocar, né, por que naquela tabela, né, eu tinha falado de comentado, de estar colocando explicitamente os valores, né? Aqui, por chance, né, era algo que seria periódico, ou seja, você tem um intervalo equivalente para todos eles, né? Poderia não acontecer isso, e aí você estaria olhando, né, valores, né, coeficientes de tanto angulares quanto lineares, de uma forma errada, porque os intervalos não estariam corretos. Né? Então, e é da mesma forma, se eu quisesse identificar quem seria esse ponto aqui, eu teria que fazer essa conta, 9 sobre 60, isso aí, né, já vai alguns segundos para a gente poder tentar identificar quem numericamente é esse ponto. Então, por isso, é importante essa escolha adequada, de novo, eu chamo a atenção,
né, das escalas, né, e a preocupação aqui, volto a reforçar, da gente ter, né, os erros associados explicitamente colocados na representação gráfica, né. Então, eu volto a comentar, né, então, nos próximos gráficos que vocês estiverem apresentando, muito, assim, leve em consideração esse checklist, né, bem como esses vários pontos que eu havia comentado aqui, a questão da área, do tamanho do símbolo, na inclusão dos erros de uma forma adequada. Você não precisa explicitamente estar colocando, né, os valores desses pontos, bem como, né, explicitando, né, melhor, escolhendo, agora sim, de uma forma adequada, quem seria as escalas, né, tanto da abscissa quanto da ordenada, de tal modo que a gente, de imediato, pudesse identificar quem são os valores numéricos associados a cada um desses pontos, né? Essa que é os meus comentários gerais, né? E acho que o último comentário, eu vou aproveitar essa própria expressão que foi colocada, melhor, na tabela, né? Que, de novo, quando vocês forem apresentar qualquer medida, né, a medida ela vai estar sempre associada com esses três elementos: o valor dela, né, o erro ou desvio, a incerteza dela, e a unidade que ela é apresentada. Então, isso apareceu muito nas questões, né, de vocês colocarem os valores da gravidade, por exemplo, sem indicar, né, essa correspondência em termos do erro, né, bem como esquecendo também de indicar quem seria a unidade correspondente que estaria sendo trabalhada. Parece óbvio, né? Mas se você for pegar de novo essa expressão fora de um contexto, né? Fora de você estar sabendo exatamente quais as unidades que foram utilizadas, né, ao longo desse trabalho, fica difícil identificar qual de fato foram o que foi adotado, né? Então, por isso essa consistência, né, de estar sempre trazendo todos esses elementos quando você for apresentar uma medida, né? O valor dela, o erro associado a ela como significativo, né, um desvio, e as unidades, né, dessas medidas. Então, esses foram os principais, né, pontos que eu acabei identificando aí dentro das entregas que foram realizadas até ontem, né, e aí nos próximos, né, vocês tomarem esses cuidados, né, do ponto de vista tanto das tabelas quanto da questão dos gráficos, né, de atender esses vários elementos aí que eu chamei a atenção. Tá? Eu vou parar aqui a gravação e deixo aberto para caso vocês queiram perguntar, né?